Quando se fala no Padre Pio, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas, aqueles que conhecem, que já ouviram falar, porque aliás o número dos que desconhecem é muito grande, especialmente aqui em Portugal. Fico impressionado com isso, estando a Itália tão pertinho, né? Mas enfim, quando se fala do Padre Pio, logo se pensa nas chagas do Padre Pio, que é uma coisa terrível e misteriosa, né? O próprio Padre Pio não entendia bem a questão das chagas e tinha dificuldade com isso. Hoje nós vamos ler uma matéria que trata desse assunto e vamos fazer os comentários. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fide espalhadas pelo mundo. Meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma matéria que já está no nosso site, Regina Fide. As Chagas do Padre Pio, um mistério divino que desafia a ciência, né? E quando a deusa ciência não consegue explicar nada, isso abala muitas cabeças, muita gente, principalmente cientistas, né? Que tendem a ser mais céticos, né? Ou seja, tudo tem que ter uma explicação científica. Se não tem explicação científica, não existe ou é uma coisa falsa, sei lá o que, fake, né? Tá na moda agora. Então vamos lá. Poucos fenômenos na história da Igreja despertam tanto fascínio e mistério quanto os estigmas do Padre Pio. Esses sinais visíveis da paixão de Cristo, marcado em suas mãos, pés e lado esquerdo, são considerados por muitos um verdadeiro testemunho do poder de Deus. Mas como esses sinais impactaram a sua vida e o que nós podemos aprender com eles? Pergunta aqui do que o artigo vai tentar responder. Aliás, tem mais uma chaga, que é a chaga do ombro, que nós já tratamos no nosso canal aqui. Se você não conhece o canal, inscreva-se. Tem mais de 4.000 vídeos falando do Padre Pio. Ele lá tem um vídeo falando sobre as chagas, a chaga que tinha no ombro, que era onde Nosso Senhor carregou a cruz. E o Padre Pio também tinha essa chaga, né? E só descobriram isso depois da morte dele, na hora que foram pegar as camisas que ele usava debaixo do hábito, né? Então, mais um mistério, mais uma coisa impressionante, né? Então, como é que esses sinais impactaram a vida do Padre Pio e o que nós podemos aprender com eles? O dia em que o céu tocou a terra. Em 20 de setembro de 1918, durante a festa dos estigmas de São Francisco, o Padre Pio experimentou uma profunda experiência espiritual enquanto rezava sozinho. Ele teve uma visão de Cristo crucificado com as mesmas chagas escritas nos evangelhos. Quando a visão desapareceu, o padre percebeu que suas mãos, pés e o coração haviam sido marcados de maneira semelhante. Essas feridas inexplicáveis pela medicina persistiram por 50 anos, até pouco antes de sua morte em 1968. Quer dizer, inexplicáveis pela medicina e continuam inexplicáveis, né? Porque uma das coisas que acontecia, imagina uma chaga que está o tempo todo sangrando, ele tinha que trocar as luvinhas que ele usava, tinha que trocar as meias, etc. Aquilo devia produzir um cheiro horrível, né? No entanto, do Padre Pio, as chagas do Padre Pio saíam flores. E até hoje tem testemunhos de manifestações do Padre Pio com flores, quando ele quer dar um sinal para alguém a respeito de uma graça ou algo assim, né? Então, até hoje continua inexplicável. Continua o artigo. Mais do que um simples fenômeno físico, os estigmas do Padre Pio foram acompanhados por um intenso sofrimento interior. Ele descreveu essa experiência como um misto de dor, confusão e humilhação, e frequentemente suplicava a Deus para que as chagas fossem invisíveis. Olha que impressionante, porque ele não se julgava digno daquilo, e aí as pessoas tendiam a vê-lo, obviamente, como um santo. Olha, Deus está marcando, é um santo, etc. Né? Embora o fenômeno dos estigmas não necessariamente acontece apenas com santos. Tem alguns casos na história que não eram santos, ou pelo menos não foram considerados santos, e que tiveram esse dom dos estigmas.
Bom, no entanto, ele pedia para serem invisíveis e, no entanto, ele aceitou seu papel como um verdadeiro participante da paixão de Cristo. E aí, poderosa ciência, o que nos diz a esse respeito? Você que é cientista, ou não é cientista, eu não estou aqui fazendo um pouco caso dos cientistas, não, sou importantíssimo. Né? Eu mesmo já me beneficiei da ciência, da medicina, do avanço da medicina, tantas vezes na minha vida, né? Coisa que já era para eu ter batido as botas. Bom, então, mas eu queria muito a opinião de vocês aqui, né? Principalmente os médicos, aqueles que lidam com a ciência, que coloca aqui a sua opinião, inclua aqui o seu comentário. Né? Então, a ciência diante do sobrenatural. Os estigmas do Padre Pio atraíram a atenção médica e científica. Médicos renomados como o Dr. Luigi Romanelli, famoso na época, e o Dr. Giorgio Festa, outro médico famoso, estudaram suas feridas e declararam que eram cientificamente inexplicáveis. Tentativas de tratar e cicatrizar as chagas falharam, e as investigações apenas reforçaram o mistério. Por outro lado, críticos céticos sugeriram explicações naturais como, olha só essa, autossugestão ou manipulação, embora nunca tenham conseguido sustentar essas teorias com provas concretas. Então me digam aí, senhores médicos, ou senhores psicólogos, psiquiatras, pessoas que tratam com a mente humana, autossugestão produz um furo que vaza de um lado para o outro das mãos, chaga o furo da lança, né? Que espetou no Senhor Jesus Cristo do lado esquerdo, autossugestão, será que produz isso? Chagas nos pés? Me respondam, é importante, né? Claro, tem outra hipótese aqui que é a questão de manipulação, ou seja, era uma pessoa que durante 50 anos ficou cutucando ali para furar, para sangrar, colocava ácidos, acusaram ele até disso, né? É um negócio louco. Isso tudo está no nosso canal, tem vários fatos aí que contando os detalhes disso, né? Apesar da controvérsia, o Padre Pio continuou sua vida religiosa com humildade, tentando esconder suas feridas e dedicando-se ao ministério. É aquilo que eu falei num vídeo outro dia. O Padre Pio, ele focava na santidade, na salvação das almas, era o que interessava. O resto não interessava, ao contrário de muitos de nós que focam em várias coisas, no trabalho, na vida profissional, no divertimento, no entretenimento, em viagens, mas não foca na santidade. Isso é muito importante. Isso é que é importante, Padre Pio. Esse foco na santidade cria uma espécie de campânula que protege a pessoa das futilidades, das bobajadas, das coisas que não levam para o céu, nem aproximam de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Ele celebrava missas longas, que as pessoas ficavam impressionadas porque nem viam o tempo passar, confessava multidões, às vezes até altas horas da noite, e era procurado por fiéis de todo mundo em busca de conforto espiritual e cura. E ele atendia confissões em várias línguas. Mas não é que ele falava aquelas línguas, tem também um vídeo no canal. Era uma ação sobrenatural que ia lá um alemão confessar com ele, confessava em alemão, e ele dava a resposta, e o alemão entendia perfeitamente o que tinha que fazer, ele ouvia os pecados. É impressionante isso aí, né? Bom, ele celebrava missas longas, confessava multidões e era procurado por fiéis de todo o mundo em busca de conforto espiritual e cura. Seus conselhos eram de uma assertividade impressionante. Ele sabia, ele tinha o dom do conselho. Ele dava o conselho e era exatamente o que a pessoa precisava. Aliás, esse mesmo fenômeno acontece nesse site que eu vou pôr aqui, www.conselhosdopadrepio.com.br. Vão lá, acessem esse site, peçam o Conselho Padre Pio, lá tem explicação de como é que funciona, vocês vão ficar espantados com a assertividade.
vão ficar espantados. E os que quiserem ter esse conselho, aliás, dá para pegar conselho 2 vezes por dia, hein? Comecem por lá. Depois tem outras surpresas aí, onde você pode ter conselhos do Padre Pio toda hora, tá bom? Então, a assertividade é espantosa. Bom, uma lição para os dias de hoje. A história dos estigmas do Padre Pio nos convida a refletir sobre o papel do sofrimento em nossa vida espiritual. Em um mundo que frequentemente busca evitar a dor a qualquer custo, Padre Pio nos lembra que o sofrimento, quando aceito com amor, pode se transformar em um meio de união com Deus e de redenção para os outros. Ele não enxergava as suas chagas como motivo de orgulho ou exibicionismo, mas como um chamado a viver de forma mais intensa a paixão de Cristo. Por isso que várias vezes ele é chamado de coparticipante da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse testemunho é particularmente relevante para aqueles que enfrentam desafios e provações. Atenção, está aí que não sabe o que fazer, será que Deus ouve as minhas orações? Como é que não é? Sofra, aproveite os sofrimentos. Tem que sofrer mesmo, ofereça, peça pela sua conversão, pela conversão dos outros. É isso que eu até sou meio chato de ficar falando isso aqui continuamente, né? Mas tem gente que sofre, não tem jeito de não sofrer, tem que passar por aquela coisa e esquece de oferecer. Quer dizer, o maior benefício que ele poderia tirar do sofrimento é ele jogar no lixo. É modo de dizer, né? Ele despreza. Assim como o Padre Pio transformou seu sofrimento em uma oferta espiritual, somos todos chamados a transformar nossas dificuldades em oportunidades de crescimento e serviço à salvação dos outros. Então, eu gosto muito quando alguém coloca aqui, olha, pelo meu sobrinho que está se desviando, pelo meu filho que está andando em más companhias, etc, etc, etc. É muito bom e é bom que todos que leem os comentários rezem nessas intenções, mas sofrer por elas pode ser muito importante. Como aplicar a espiritualidade do Padre Pio no dia a dia? Olha que interessante o que vai tratar aqui. Primeiro, aceitar as dificuldades com fé. Em vez de reclamar das adversidades, veja nelas uma oportunidade de unir-se à paixão de Cristo. Segundo, ajudar os outros a carregar suas cruzes. Olha só, assim como o Padre Pio dedicava a sua vida ao próximo, podemos oferecer nosso apoio a quem precisa, seja por meio de uma palavra de conforto ou de uma ação concreta. Nós já falamos aqui sobre as obras de misericórdia. Olha só, dar um conselho, uma palavra de conforto faz parte das obras de misericórdia espirituais, que são 7. Tem as materiais, né? Eu não vou tratar aqui, senão vai desviar o nosso tema, mas olha só, as espirituais 1, aconselhar os que têm dúvidas. 2, ensinar os ignorantes. 3, admoestar os pecadores, chamar a atenção. Não é chamar a atenção com brutalidade, né? Mas consolar os aflitos, a 4. 5, perdoar as ofensas. 6, suportar com paciência as fraquezas do próximo. 7, rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Olha aí, pesquise um pouco sobre as obras de misericórdia e vocês vão ver como nós podemos praticar muitas obras de misericórdia no nosso dia a dia. E isso é importantíssimo para a nossa santificação. Bom, onde é que eu parei? Está aqui. Terceiro, eu estava falando, então, primeiro, aceitar as dificuldades com fé, está no artigo aqui. Segundo, ajudar os outros a carregar suas cruzes, que eu falei das obras de misericórdia. E terceiro, buscar oração constante. O Padre Pio acreditava no poder da oração como fonte de força espiritual. Reservar momentos diários para conversar com Deus pode transformar sua rotina. Reservar momentos. Não quer dizer que não possa rezar o tempo todo, mas ter alguns momentos são especiais. A comunhão diária, a visita ao Santíssimo, a visita ao Sacrário, a reza do terço é um momento muito especial. O Padre Pio recomendava demais o Santo Rosário, né? Existe uma discrepância entre os biógrafos. Alguns dizem que ele rezava 14 rosários por dia, outros 34.
mas ninguém sabe se eram rosários completos ou se eram os terços, ou os 56. Eu já vi todos os números, eu estou precisando do número certinho, com documentação para dar aqui. Bom, e aqui continua o artigo dizendo: descubra mais sobre o Padre Pio. Aí ele dá umas indicações do canal, da pessoa conhecer mais do nosso canal, etc. Isso aí está sempre aqui é só você se inscrever. Imediatamente você vai ter o seu nome incluído na missa da próxima quinta-feira, a próxima que houver, missa de súplicas do Padre Pio, entendeu? E com quem você compartilhar também nossos vídeos, as pessoas também serão incluídas, ainda que elas não assistam. É você que vai fazer um apostolado por elas. Então, não esqueça de fazer isso e inscreva-se no canal. Bom, conclusão. Os estigmas do Padre Pio são mais do que um fenômeno inexplicável. São um convite à reflexão, à conversão e ao fortalecimento da fé. Eles nos mostram que o sofrimento, quando oferecido a Deus, pode se transformar em uma ponte com o divino. Olha só, uma ponte. Se a gente for pensar o céu tão longe, no universo, milhões de estrelas, não, isso tudo aí fica encurtado pela oração. A oração é o nosso telefone sem fio com Deus, né? Ao viver sua espiritualidade, o Padre Pio nos ensina que a verdadeira santidade está na aceitação da vontade de Deus, atenção, eu vou comentar essa parte, e no serviço da salvação ao próximo. Que seu exemplo continue a inspirar gerações de fiéis a buscar a santidade no dia a dia. Essa questão da aceitação da vontade de Deus tem tudo a ver com a pequena via de Santa Teresinha. Nós temos aqui um canal chamado aliancateresiana.com.br, Alianca Teresiana com S.com.br, e lá tem maravilhas a respeito de Santa Teresinha e a explicação da pequena via. E uma das explicações da pequena via que tanto influenciou o Padre Pio quando leu era essa aceitação, o abandonar-se, né? Como ele chama aqui, aceitação da vontade de Deus. Deus quer, eu quero. Essa era uma frase contínua de Santa Teresinha. Bom, tá aí o nosso, eu queria recomendar, se você quiser saber mais a respeito do Padre Pio, como ele recebeu os estigmas, etc., tem mais detalhes nesse vídeo que eu estou apontando aqui, que você devia assistir logo. Salvaria, queridos irmãos da grande família Regina Fidei, e vamos agora receber a bênção do nosso querido Padre Pio. Em nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Se lodato Gesù e Maria, e buona giornata a tutti.